Nosso passeio vai ser aqui ao lado, no Museu Municipal Gustavo Teixeira. O museu foi fundado em 1972 e ele conta um pouco da história da cidade e do grande poeta Gustavo Teixeira. Vamos lá? Pessoal, essa aqui é a entrada do Museu Gustavo Teixeira e generosamente nós temos aqui a Lívia, que vai nos acompanhar nessa visita guiada. Vamos lá, Lívia? Vamos sim! Muito obrigada, viu? Essa primeira sala a gente pretende montar uma sala de arte sacra. A gente não tem muitas peças ainda, porque a gente ainda está estudando como a gente vai fazer da melhor forma. Então a gente só tem a santinha aqui por enquanto. Política, que a gente tem coisas que vieram pra gente da Câmara Municipal, tipo livro de atas, aí que tem um documento de iluminação assinado pelo Gustavo Teixeira, uma prensa de papel que tem ali. Opa, vamos ver. Lívia, você saberia me dizer o ano em que o Gustavo Teixeira viveu? Então, ele faleceu em 1937, mas eu não me lembro exatamente que ano ele nasceu. São de artistas locais? Sim, são pinturas que foram doadas pra gente. Tá, essa aqui de quem que é? Essa aqui é do Ivan Teixeira, né? O Tá. nosso coordenador. Ah, eu conheço o Ivan. Aqui a gente tá com uma exposição de desenhos infantis de um projeto, né? O projeto Amigos da Praça. Gente, legal que o museu daqui, inclusive, tem várias atividades para os munícipes que ficaram suspensas por causa da pandemia, né? Tem uma outra sala, que é a sala da escola, né? A gente tem o consultório de dentista de um lado e as coisas da escola, que era o grupo escolar, né? Que funcionava aqui no prédio. E antes de ser museu, até 2008... Gente, você acredita que eu estudei em carteira assim? É, Peça de museu. A carteira, não eu, viu? O que é? São todas as coisas que eram utilizadas na escola. Então a gente Na tem época. caneta tinteiro, os carimbos, né? Grupo Escolar Gustavo Teixeira. Que foi renomeado em homenagem ao poeta, né, em 1939. Antes era só o Grupo Escolar de São Pedro. Uhum. E é interessante comentar que aqui é um prédio tombado e ele foi inaugurado em 1914. Então tem... Realmente, vendo essas fotos, eu tô vendo que eu sou antiga também, hein? Mas tem muita gente aqui falando que já estudou, que lembra até as salas que estudaram, né? Muito legal. Eu, na verdade, eu vim de São Paulo, né? Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu usava gravatinha também. Muito bonitas essas pinturas, hein? São ótimas, os pintores são talentosíssimos. Aqui desse lado também tem. Da Maria de Lourdes, né? Ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira numa academia de letras no Brasil, que foi na Academia Paulista de Letras. E ela é da família Teixeira de Barros. E aqui a gente tem um retrato dela, dedicada para ela e para o Gustavo, que é a sala literária, né? Então a gente tem a máquina de escrever dela, mais um retrato, a gente tem os livros do Gustavo também. E ele fala quando ele nasceu em 1881. Já vou chegar aí. Essas gravuras de quem são? São do Paulo Caruso. A gente tem troféus e medalhas da Semana Gustavo Teixeira, que também é a semana literária focada em poesia mais antiga que a gente tem no Brasil. Aqui
Aqui a gente tem algumas coisas. Esse é o Gustavo Teixeira. Isso, esse é o Gustavo. Aqui a gente tem poesias manuscritas dele, então dá pra ver a letra como era. E a gente tem uma datilografada também. É tão bom ver esse reconhecimento a escritores Sim, são pedrenses, né? escritores locais, né? É. Que bonita essa pintura, hein? Sim, aqui é um quadro e um retrato do Zico Cirola, né? Ele é como se fosse parte do folclore santopedrense. Dizia-se que ele deixou a casa e a fortuna que ele tinha em busca de um amor não correspondido. Olha, que romântico. É isso que a gente queria, um amor assim. É. Que ela conta mais da história da nossa cidade. Então a gente tem aqui coisas da Revolução de 32. Sala São Pedro. A luz bate bem aqui. Deixa eu ver. O que significam essas facas, Olívia? São as coisas usadas pelos militares, né, que estavam lutando na Revolução de 32. Tá. Então a gente tem os facões que eles usavam na mata, né, para esconder. A gente tem projéteis ali. Uhum. Vindo mais pra cá, a gente tem as memórias, né, da estação ferroviária que tinha aqui em São Pedro. Então a gente tem uma balança, a gente tem as luminárias. E são tão lindas essas luminárias, né? São demais. Aqui a gente tem um aparelho de mudança de via, né, que muita gente acha interessante. Uhum. Que ele virava os trilhos, né, para o trem passar. E não bater com outro. É. Aqui a gente tem um moedor de café e uma saca de café, né? Que já eram uns mais industriais. A gente tem outros moedores e torradores de café que eram mais familiares na outra sala, que eram os menorzinhos, mas esse aqui é das indústrias grandes. E esse lado aqui é dedicado ao bordado. São Pedro era a capital do bordado. Essa tradição, infelizmente, se perdeu um pouco. É verdade. E muitas lojas fecharam, inclusive por causa da pandemia, Sim. né? E a maioria das lojas que a gente tinha aqui que ainda preservavam essa tradição eram lojas menores, né? Que já traziam história. E é muito triste que tenha impactado tanto assim. Aqui a gente tem uma roca. A gente tem uma cadeira de barbearia, né? Outros artigos. Que eram os momentos de lazer, né? Do São Pedrense naquela época. A gente tem ali também a cachaça Piracicabana, uma concertina. Que louças bonitas que você tem aqui, hein? Aqui foram doações que a gente recebeu de peças em louça, né? São lindas, a maioria são importadas, né? Mas são uma graça. Eu acho muito bonitas essas coisas antigas. Eu tenho coisas guardadas da minha avó, que eu não deixo ninguém usar. Tinha bastante coisa feita à mão. Essa última sala é da memória dos tropeiros, que foram os primeiros a chegar aqui em São Pedro. Aqui em São Pedro tinha um pouso para eles, que eles vinham desbravando a mata. Inclusive tem a pousada do Picadão, porque eles iam picando caminhos na mata. E a gente tem bastante coisas aqui de antes da fundação da cidade e até tipo, logo depois, quando ainda era uma vila de Piracicaba.
Então tem bastante coisas antigas aqui, são coisas para entalhar na madeira. Ah, isso que eu queria saber, porque eu não sei o que é isso. Isso é para entalhar a madeira. Sim, para fazer aqueles desenhos nos móveis. Aham. Aqui são mais coisas de cozinha, né? Aqui para esse lado. A gente tem o filtro de barro, que é tão tradicional. Sim, que ainda hoje a gente usa. Sim, E graças a Deus que as panelas evoluíram. E era pesado. Era. Isso aqui é um moedor de carne, né? É. Porque a minha avó tinha um igualzinho. Tem o pilão também. Uhum. Essa foto aqui é o que? São os primeiros moradores de São Pedro? Sim, aqui é a família Teixeira de Barros, que foi a família responsável por fundar aqui. Eles A cidade. O que é? Um carro puxado por bois? É o carro de bois que eles utilizavam. Tem até couro ali nas pontas. A gente tem um arado ali embaixo também. E os animais sempre foram muito importantes, né, na evolução. Sim, porque sem a força dos animais o ser humano não teria evoluído tanto assim. Sim, é verdade. Puxar carro, puxar arado. E esse aqui é um traje típico dos tropeiros. Sim, esse é daquela época, era a capa que eles usavam. Ela é bem grossa, então ela protege não só do frio, mas ela também protege de acidentes que pudessem acontecer na mata fechada, né? Uhum. Arranhão com árvore, até ataque de alguns pequenos animais, ela é bem grossa. E embaixo a gente tem uma mala de couro cru, relíquias arqueológicas, né, alguns achados das tribos indígenas que viveram aqui, como os Caiaguás e Baiaguás. Olha que bonito. Gente, esse espaço aqui fica aos fundos do museu e antes da pandemia ele era utilizado pelos munícipes para cursos de pintura. Olha, tinham diversos cursos. E eu vi que o coordenador da cultura chegou. Eu vou tentar pegar ele de surpresa. Esse é o Ivan, ele é o coordenador da cultura aqui da cidade de São Pedro. Eu me afastei dele e pedi para ele tirar a máscara. Ivan, você é Ivan? Teixeira de Barros. Teixeira de Barros. Eu estava contando para o pessoal que tinham projetos maravilhosos da cultura, que infelizmente por causa da pandemia foram suspensos, né? Exatamente. E eu estava ouvindo você conversar com uma senhora que agora vai começar a retomar aos poucos, né? Isso. Você saberia me dizer quais são esses projetos que vai dar para ser retomados? Algumas oficinas serão iniciadas, né, ainda pela contemplação da Lei Aldir Blanc. Então, os oficineiros, os artistas da cidade que fizeram suas propostas em cima de oficinas presenciais, nós começaremos a desenvolver agora a partir de setembro. Então, temos a oficina de teatro com o Beto, nós temos uma de cinema com a Kitty, e agora o pessoal, as meninas, né, do Artes Tramas, que é uma associação aqui de São Pedro, vão ofertar as oficinas voltadas ao bordado, ao artesanato. Essas são as oficinas que a gente vai estar realizando enquanto a Lei Aldir Blanc, junto com a Coordenadoria de Cultura neste ano. Ai, muito bom. E isso está fazendo falta, hein? Sim, essa é grande pelas oficinas, até mesmo pela sociabilização das pessoas. É mais uma questão de sociabilização, de introduzi-las no meio da cultura, das artes, e tem essa demanda e essa procura, assim, sempre aqui conosco. Quero aproveitar para finalizar, que eu te peguei de sopetão, te parabenizar, porque eu conheço o seu trabalho através da minha filha, da Mônica Estela. Que é fantástica, Mônica. Eu sou suspeita para falar isso, mas assim que você assumiu a coordenadoria, um tempo atrás, a Mônica estava muito entusiasmada e sempre falando muito bem de você. Então, a Mônica é parabéns. Obrigado. A Mônica é uma grande parceira, ela veio para somar junto com a contação de história que nós iniciamos virtualmente, e agora nós temos um projeto de retomar com presença com os alunos
gradativamente dentro dos limites permitidos. Mas Tá a Mônica é uma certo. pessoa fantástica que veio muito para somar conosco. Tem aquela coisa que diz assim, né? Quem agrada ao filho, adoça o coração. Ivan, muito obrigada. agradeço a Desculpa ter visita. atrapalhado Imagina. o teu Não, dia a a dia. gente está à disposição. pra Obrigada, todos. muito Tá? obrigada. Pessoal, essa aqui é a Biblioteca Municipal de São Pedro, que fica bem ao lado do museu. Olha como o museu é bonito. Deixa eu ver se eu... Aqui por fora, o prédio. Que foi o que a Lívia explicou, né? É um prédio tombado. Inclusive, ele é interligado. Eu vou dar uma entradinha aqui. Ninguém tá sabendo que eu venho. Vamos ver se não vai ter problemas. Pessoal, entrei aqui na biblioteca e acabei conhecendo a bibliotecária, a Larissa, que gentilmente vai nos apresentar a Biblioteca Municipal. Vamos lá, Larissa? Vamos lá. Vamos subir, gente? Vamos. Olha que lindo os degraus. Lindo. Que parecem, né? Livros, são adesivos. Gente, é muito bonito mesmo. Lindo, né? Lindo. E a temática LGBT, feminismo, discriminação racial, que é uma nova classe que eu criei, porque né, temos que estar atualizados. Exatamente. Então é muito importante. Eu ainda estou catalogando, então tem pouquinhos ainda, mas estamos no processo. Aqui para as crianças pintarem, um livro infantil. O acervo é grande, hein? Aqui, livros sobre o nosso querido poeta Gustavo Teixeira. Todo mundo gosta, todo mundo procura, ainda mais com a semana que vai ter, né? O de Gustavo Teixeira, Sim. de poesia. Todo mundo vem se inspirar com as poesias do Gustavo Teixeira, não é mesmo? Literatura, livros de todos os tipos, sociologia, história. Aqui, o nosso acervo infantil, colorido, lições coloridas, as crianças gostam, brincam aqui, pegam gibi, brincam na caixa, tiram tudo. É assim mesmo, a biblioteca é um espaço vivo, não é um espaço de silêncio, não é um lugar para as pessoas estarem e desenvolverem as suas potências. Ah, Aqui temos a citação, né, do poeta Mário Quintana: os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. Então, né, para nossa isso postura, é super importante e uma grande verdade. uma grande verdade, porque se nós temos que mudar, vamos mudar através do conhecimento, da leitura, não é mesmo? É verdade. Pessoal, e esse aqui é o espaço de baixo, né, o térreo da biblioteca. Tem mesas, tem computador, né? Para o pessoal Para o estudar. pessoal poder estudar, usar. Aqui temos os jornais. temos Ai, que delícia, dá para sentar e ler. Mais uma vez eu te agradeço, que muito agradeço, obrigada. eu que Desculpa de eu vir de sopetão. Imagina, assim que é bom, não é mesmo? Vem Tá para a certo. biblioteca. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, nosso segundo, na verdade, nosso terceiro passeio é numa loja simplesmente divina e parece também que tem uma espécie de museuzinho aqui. Eu vou me informar agora direitinho. Olha que graça! Se chama Jaracatiá. E eu já conversei com o proprietário, claro, e ele vai explicar essa história direitinho. Gente, olha que perigo entrar numa loja assim e você querer tudo que tem aqui. Vamos ver junto com ele, que eu acho melhor. Essa aqui é a Nice, que me recebeu. Esse é o Eduardo, que é o proprietário do local. O Eduardo já foi prefeito aqui na cidade, atualmente é vereador, professor de história, explicado bom gosto em todas as peças. Eduardo, eu tô encantada. Eu falei que é um perigo vir aqui, que você vai querer levar tudo. Prazer grande recebê-la. Prazer é nosso. E aqui é um espaço de cultura, de conhecimento, né? Onde nós trabalhamos, né, o Jaracatiá em especial, né? Nós iniciamos um projeto há mais de 20 anos, né, de recuperação de uma tradição
e de uma história que estava se perdendo nas memórias antigas, né? Iniciamos com a compota da fruta. Hoje nós fazemos, além da fruta, a compota da madeira. Aqui em São Pedro nós comemos a madeira do jaracatiá de forma sustentável, é importante se dizer. Sim. Do jaracatiá fêmea nós retiramos a fruta, do jaracatiá macho alguns pedaços do caule, né? Fazemos as compotas, a geleia da polpa do jaracatiá também. Fazemos o sorvete do jaracatiá, a cerveja jaracatiá, que é uma novidade, e até o final do ano lançaremos a jaracachaça, que é o jaracatiá com a cachaça. Aí é Essa bom. está em fase de desenvolvimento ainda, né? Também, que nós fazemos aqui, acho que eu gostaria de ressaltar, o ano antes da pandemia, com a pandemia as coisas ficaram paralisadas. Sim. Nós distribuímos por ano mais de 3 mil mudas, gratuitamente. Olha. Um trabalho para reflorestarmos aqui a Serra do Itaquiri com o jaracatiá. Então é um prazer receber. Obrigada, Eduardo. O Eduardo estava me explicando que o jaracatiá, ele é uma fruta típica, né, da Mata Atlântica. Isso. Isso, e que você resgatou essa cultura. E ele né? tem muito aqui na Serra do Itaquiri. Que bom, você está de parabéns. Gente, eu já estive dando uma olhada aqui nessa loja. Eu falei para o Eduardo, é um perigo vir aqui, porque você não consegue levar uma coisa só. Olha quanta coisa bonita. E a Nice falou para mim que essa escolha tão bem feita, com um olhar tão refinado, se deve ao fato de que o Eduardo também é professor de história. E ele tem um espaço muito bonito lá fora, que nós também vamos ver. Eduardo, mas realmente aqui a gente vem e fica apaixonada, hein? Como eu gosto dessas coisas. É o nosso pensamento, né? Buscar unir aí o valor cultural, né? O resgate da tradição. Olha os vasos. Muito bonito. Então, pessoal, essa é a cerveja que o Eduardo estava falando. Sim. E eu fiquei sabendo que ele é extremamente criterioso. Ele contratou um químico exclusivamente para desenvolver essa cerveja e que foi difícil a aprovação porque ele foi degustando até chegar no ponto que ele considerou ideal. É uma cerveja, alguns chamam de fruit beer ou wheat beer, né? Tá. Onde o fruto in natura do jaracatiá é colocado na fermentação de todo o composto, né? E agora, como eu disse, estamos em fase de desenvolvimento da jaracachaça, que aí é o jaracatiá com álcool e com a cachaça. Essa é boa. Aqui ao lado, nós temos a compota da fruta do jaracatiá. Esse é a compota da fruta, que é da jaracatiá fêmea, que frutifica. Tá. Né? Compota da fruta da jaracatiá. E esta é a compota do caule, da madeira do jaracatiá macho. Né? Nós cortamos alguns galhos, sem ofender a árvore, para fazer a compota do jaracatiá. Ela lembra, imagina uma cocada molinha. É muito gostosa também. E eu soube que isso aqui é fabricação própria, Sim, né? fabricação nossa. Falando um pouquinho da história dele. Então aqui é a entrada do museu, que o Eduardo estava dizendo que conta a história. Gente, esse local aqui é tão agradável, vocês não fazem ideia. Cada placa a gente conta um trechinho da história do jaracatiá, né? E a gente contextualizou aqui para a pessoa perceber que o jaracatiá participa da história do Brasil desde antes de Cabral. Os indígenas utilizavam-se da fruta nos rituais, utilizavam do leite do jaracatiá, do látex dele, como remédio, né? Isso passou depois para os jesuítas, para os bandeirantes, a tradição da compota da fruta, enfim, através do jaracatiá é possível se contar a história do país. Olha, o jaracatiá beleza. está e esteve presente no transcurso de toda a história do nosso Brasil. Eu acho tão importante esse resgate, viu, Eduardo? Então, aqui tem uma oca indígena É para mostrar. isso que eu estava vendo. Olha que lindo, mostrar gente. um pouquinho do Deixa eu jaracatiá afastar. dentro da cultura indígena, né? Olha que gostosinho, olha que bonito. E neste espaço nós recebemos alunos, recebemos grupos de terceira idade, turistas,
E aqui nós preparamos pequenas palestras para contar para as pessoas essa história. Ali as palavras do Jaracatiá na língua indígena, enfim. Ah, deixa eu chegar perto para ver se eu consigo. Espaço gostoso, hein? E nós ficamos um ano e pouco fechados, né? Agora nós estamos readequando ainda, melhorando. Judiação essa pandemia, não? Sim, judiou de todo mundo. Foi. Olha que delícia. Aqui nós temos um lago com uma cascata. Olha que gostoso. Esse barulhinho faz um bem para a alma, hein? Agradável, sim. Você tá sem peixes, Eduardo? Não, tem. Eles Tem? estão escondidos, mas tem sim. Tem as carpas, estão por aí. Estão embaixo da ponte, estão um pouco acanhadas, mas estão por aí. Mas elas não precisam ficar com medo não, porque eu não como carne, não Que como bom. peixe, não como nada. Bom, Nada que anda. É, mas está escondida estão mesmo. escondidas, estão acanhadas hoje. Olha que linda essa construção. Aqui uma reprodução de uma Isso aqui casa é de pau a caboclo, né? pique? É, ela imita, né? Ela como se fosse o pau a pique, exatamente mostrando, né? Colocando, contextualizando o Jaracatiá dentro da tradição e da história do Brasil. Dá para entrar aqui, Claro. né? Gente, que gostoso. Eduardo, mas tudo feito com muito capricho. Não é apenas um trabalho comercial, é de paixão, sem dúvida alguma, né? Não, você tá de parabéns. E aí convidar o pessoal quando vier a São Sim. Pedro. Em São Pedro, vir para São Pedro e não vir conhecer a história do Jaracatiá, não pode. É ir para Roma e não ver o Papa. É verdade. Então, é um prazer enorme receber a todos aqui. Receberem em nossa loja, em especial aqui no nosso museu, que é acessível, gratuito, né, para as pessoas poderem entender um pouquinho o que é o Jaracatiá. É uma fruta? É uma árvore? Sim, mas é muito mais do que isso. É muita história, é muita tradição, é muito valor agregado que agora nós recuperamos aqui em São Pedro. Obrigada, Eduardo. Prazer enorme recebê-lo. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje. Fomos conhecer o Museu Municipal Gustavo Teixeira, a Biblioteca Municipal e fomos conhecer a história do Jaracatiá, que também tem uns artesanatos lindos. Eu trouxe para casa 2 compotas, eu vou provar e deixar todo mundo com água na boca. Então eu espero que vocês tenham gostado do passeio.